Ele é um dos atores mais intensos da Coreia, mas também um dos mais controversos dos últimos anos. Em 2026, Kim Seon-ho ainda divide opiniões. Neste vídeo, você vai descobrir o que as atrizes que trabalharam com ele realmente pensam, o que foi dito nos bastidores e por que algumas opiniões dizem muito mais pelo silêncio do que pelas palavras. Quando falamos da relação entre Suzy e Kim Seon-ho, é impossível não voltar automaticamente para Startup, um dos doramas mais debatidos da década. A série não só dividiu opiniões por causa do roteiro, mas também criou um fenômeno inesperado, a explosão de popularidade de Kim Seon-ho, muito impulsionada pela química intensa que ele construiu com Suzy em cena. Desde o início das gravações, Suzy deixou claro em entrevistas que Kim Seon-ho não era um ator comum. Segundo ela, ele tinha uma abordagem muito diferente no set. Enquanto muitos atores se concentram apenas nas próprias falas, Seon-ho fazia o oposto. Observava, escutava e ajustava sua atuação de acordo com a energia da cena e da parceira. Suzy comentou que ele sempre perguntava se determinada emoção estava confortável, se a cena parecia verdadeira para ela, e isso criou uma sensação de confiança muito rara. Ela também destacou algo que chamou bastante atenção dos fãs: o silêncio dele fora das câmeras. Suzy descreveu Kim Seon-ho como alguém reservado, quase tímido, mas que se transformava completamente quando a gravação começava. Para ela, essa mudança mostrava o quanto ele levava a atuação a sério. Não era vaidade, não era desejo de aparecer, era entrega. Em entrevistas posteriores, Suzy chegou a dizer que muitas das cenas mais emocionais entre Dalmi e Ji Pyong funcionaram justamente porque Seon-ho sabia segurar a emoção, sem exagerar, deixando espaço para que o público sentisse a dor e a frustração do personagem. Segundo ela, contracenar com ele tornava mais fácil acessar sentimentos reais, porque tudo parecia muito honesto. Após o sucesso de Startup, quando os fãs começaram a pressionar por uma possível continuação, ou até mesmo por um casal fora das telas, Suzy sempre manteve uma postura cuidadosa. Ela nunca alimentou rumores, mas também nunca diminuiu a importância dele em sua trajetória. Pelo contrário, em eventos e entrevistas, Suzy deixou claro que Kim Seon-ho foi um dos colegas de elenco mais memoráveis de sua carreira, justamente pela sensibilidade emocional e pelo respeito profissional. Para muitos fãs, o fato de Suzy nunca ter feito críticas, nem mesmo indiretas, mesmo após toda a polêmica que envolveu o nome de Seon-ho anos depois, diz muito. Ela simplesmente permaneceu em silêncio, o que para o público coreano, muitas vezes, é a forma mais clara de respeito. No fim das contas, a impressão que fica é que Suzy não viu apenas um ator talentoso, mas um parceiro de cena profundamente comprometido com a verdade emocional, algo que ela claramente valoriza. Se com Suzy o público conheceu o Kim Seon-ho sensível e silencioso, foi ao lado de Shin Min-ah em Hometown Cha-Cha-Cha que muitos passaram a enxergar quem ele realmente é como profissional. Trabalhar com uma atriz veterana, respeitada e extremamente criteriosa como Min-ah não é algo simples, e o fato de Kim Seon-ho ter conquistado sua admiração diz muito. Desde as primeiras entrevistas sobre o dorama, Shin Min-ah deixou claro que Seon-ho era um parceiro de cena em quem ela confiava completamente. Segundo a atriz, ele tinha uma atenção quase obsessiva aos detalhes emocionais. Não apenas decorava falas, mas questionava o motivo de cada reação, cada pausa e cada olhar. Para ela, isso elevava o nível das cenas e tornava tudo mais orgânico. Min-ah comentou que, em cenas românticas ou emocionalmente delicadas, Kim Seon-ho sempre priorizava o conforto da parceira. Ele perguntava se determinado toque fazia sentido, se a proximidade estava adequada e se a emoção transmitida parecia verdadeira. Esse cuidado, segundo ela, é algo raro na indústria e cria um ambiente de trabalho seguro e respeitoso, principalmente para atrizes. Outro ponto que Shin Min-ah destacou foi a postura dele fora das câmeras. Ela descreveu Seon-ho como alguém educado, discreto e extremamente consistente. Não havia diferença entre o ator famoso diante das câmeras e o homem nos bastidores. Para mim, essa coerência de comportamento é um dos sinais mais claros de caráter dentro da indústria do entretenimento. Durante a exibição do dorama, muitos fãs começaram a especular sobre a química intensa entre os dois. As cenas pareciam naturais demais, íntimas demais. Min-ah respondeu a isso com maturidade, dizendo que a química existia porque havia confiança absoluta entre os atores. Segundo ela, quando não existe medo ou insegurança em cena, a emoção flui sem esforço. Mesmo após as controvérsias que surgiram anos depois envolvendo Kim Seon-ho, Shin Min-ah nunca apagou fotos, nunca retirou comentários e nunca tentou se distanciar publicamente. Para muitos fãs,
fãs coreanos, esse detalhe foi extremamente significativo. Em uma indústria onde o silêncio estratégico costuma indicar afastamento, a postura neutra e respeitosa de Min-ah foi interpretada como apoio silencioso. No fim, a opinião de Shin Min-ah sobre Kim Seon-ho é clara, mesmo quando não dita em palavras diretas. Ela vê nele um ator maduro, confiável e emocionalmente inteligente. Alguém que entende que a atuação não é sobre brilho individual, mas sobre conexão. E talvez seja exatamente por isso que Hometown Cha-Cha-Cha tenha marcado tanto o público, porque a verdade emocional entre eles não parecia atuação, parecia vivência. Entre todas as atrizes que conviveram com Kim Seon-ho, Kang Han-na talvez seja uma das que melhor revelam o lado menos visível do ator. Diferente das protagonistas, que dividem grandes momentos românticos em cena, Han-na teve contato diário com Seon-ho nos bastidores de Startup, convivendo com ele fora dos holofotes mais intensos. E foi exatamente aí que ela passou a enxergá-lo de outra forma. Em entrevistas após o fim do dorama, Kang Han-na comentou que Kim Seon-ho era alguém que carregava uma responsabilidade emocional muito grande no set. Segundo ela, ele se preocupava não apenas com sua própria atuação, mas com o clima geral das gravações. Quando percebia alguém inseguro, cansado ou emocionalmente sobrecarregado, ele se aproximava em silêncio, conversava, escutava e oferecia apoio, sem nunca chamar atenção para si. Han-na descreveu Seon-ho como alguém extremamente empático. Ela disse que ele tinha uma habilidade rara de perceber o estado emocional das pessoas ao redor, algo que, segundo ela, vinha muito da trajetória dele no teatro. Para Kang Han-na, essa sensibilidade explicava por que as emoções transmitidas por ele em cena pareciam tão reais e tão humanas. Outro ponto que chamou atenção em seu relato foi a forma como Seon-ho lidava com a pressão da popularidade crescente durante Startup. Enquanto o público começava a idolatrá-lo e a indústria passava a observá-lo com mais atenção, ele continuava se comportando da mesma forma nos bastidores. Segundo Han-na, não houve mudança de atitude, ego ou postura. Ele seguia chegando cedo, estudando cenas e tratando todos com o mesmo respeito. Ela também comentou que Kim Seon-ho costumava se cobrar demais. Muitas vezes, mesmo após uma gravação elogiada pela equipe, ele revisava mentalmente a cena e comentava que poderia ter feito melhor. Para Han-na, isso mostrava não insegurança, mas um compromisso quase obsessivo com a verdade emocional do personagem. Quando questionada sobre a reputação dele após as polêmicas que surgiram anos depois, Kang Han-na foi cuidadosa, mas firme. Ela afirmou que sua experiência pessoal com Kim Seon-ho sempre foi positiva, respeitosa e honesta. Disse que nunca presenciou comportamentos inadequados e que, como colega de trabalho, ele sempre foi alguém em quem se podia confiar. No fim, Kang Han-na não descreve apenas um ator talentoso, mas uma pessoa emocionalmente responsável. E talvez seja exatamente esse lado silencioso de Kim Seon-ho que explique por que tantas atrizes, mesmo sem grandes declarações públicas, continuam falando dele com respeito até hoje. Diferente das outras atrizes citadas até aqui, a relação entre Yoona e Kim Seon-ho não se construiu a partir de um dorama exibido ao público, mas sim de um projeto profissional que estava em andamento antes da grande polêmica envolvendo o nome dele explodir na mídia. E é justamente esse detalhe que torna a posição de Yoona ainda mais interessante. Antes do cancelamento de Kim Seon-ho, ele e Yoona estavam ligados a um projeto que colocaria os dois no mesmo ambiente de trabalho, gerando expectativa tanto do público quanto da indústria. Naquele momento, Seon-ho vivia o auge de sua popularidade pós Hometown Cha-Cha-Cha, enquanto Yoona continuava consolidada como uma das figuras mais respeitadas do entretenimento coreano. A associação entre os dois foi vista como algo natural e promissor. Segundo relatos da época, Yoona tinha uma visão extremamente positiva sobre Kim Seon-ho como ator. Em entrevistas gerais sobre colegas de geração semelhante, ela chegou a mencionar admiração por atores que trabalham bem o silêncio, o olhar e a emoção contida, características constantemente atribuídas a Seon-ho. Para muitos fãs, não foi coincidência que o nome dele surgisse nesse contexto justamente quando os dois estavam prestes a dividir um projeto. Quando a polêmica envolvendo Kim Seon-ho veio
veio à tona e o cancelamento foi imediato, o projeto acabou sendo afetado. A reação da indústria foi rápida e dura, como costuma acontecer nesses casos. O que chamou a atenção, porém, foi a postura de Yoona diante de tudo isso. Ela não fez declarações públicas, não demonstrou incômodo e tampouco tentou se distanciar de forma explícita da situação. Dentro da cultura coreana, esse silêncio não é vazio, ele comunica. Yoona é conhecida por ser extremamente estratégica e cuidadosa com sua imagem. Se houvesse qualquer experiência negativa direta ou quebra de confiança profissional, o afastamento teria sido claro, mas isso não aconteceu. Ela simplesmente seguiu em frente com respeito, sem apagar o passado nem reescrever a narrativa. Em entrevistas posteriores, ao falar sobre critérios para escolher parceiros de cena, Yoona voltou a destacar a importância de atores emocionalmente maduros e profissionais consistentes. Mais uma vez, sem citar nomes diretamente, mas reforçando valores que sempre foram associados a Kim Seon-ho por quem trabalhou com ele de perto. Para muitos fãs e observadores da indústria, o fato de Yoona ter aceitado trabalhar em um projeto com Kim Seon-ho antes do escândalo, somado à sua postura neutra depois do cancelamento, diz mais do que qualquer elogio público. Mostra que, ao menos do ponto de vista profissional, ele era visto como alguém confiável, talentoso e digno de estar ao lado de uma atriz do calibre dela. No fim, a opinião de Yoona sobre Kim Seon-ho se constrói na linha do tempo. Admiração antes, silêncio respeitoso durante a crise e nenhuma tentativa de apagamento depois. E em 2026, isso pesa muito mais do que palavras bonitas ditas em entrevistas.